Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicologia Espírita com Joana de Ângeles. Estamos falando sobre relacionamentos nesta oitava temporada. Começamos falando sobre a importância de que, num relacionamento, as partes envolvidas não se percam, não se misturem, mas se mantenham inteiras. Falamos sobre a individualidade. Um relacionamento só pode existir se os dois se mantiverem um. Então, o relacionamento é a troca entre dois indivíduos, e muitas vezes a gente acaba se perdendo, se misturando uns com os outros, tentando ser o que o outro gostaria, e a gente se distancia da própria essência. Então, a importância de se manter indivíduos inteiros não quer dizer que a gente não faça concessões, que a gente não flexibilize, que a gente não negocie, a gente pode se adaptar, mas o que a gente não pode é negar a própria essência. Falamos também sobre a insegurança, e o tema de hoje, carência afetiva, tem muita relação com o tema da semana passada, em que falamos sobre insegurança. Assim como a insegurança é reflexo das relações anteriores, do tipo de relação anterior que o indivíduo teve, e nesta vida em específico, nós associamos a insegurança com uma infância em que o ambiente foi ou muito negligente, a criança se sentiu órfã, mesmo tendo alguém responsável por ela, mas não se sentiu cuidada, protegida, importante, ou o excesso dessa proteção, a superproteção também gera uma insegurança no sentido de que eu não sei o que eu sou capaz, porque não me deixam experimentar. As pessoas fazem por mim as coisas, eu não sei que tipo de habilidade eu tenho. Então, a carência afetiva também vai passar por aí. Nós também vamos relacionar a pessoa carente ou aquela que nesta vida também participou de um ambiente no seu desenvolvimento em que não se tinha uma atenção, um afeto adequado, então ela carece de algo que ela nunca recebeu de fato, ou até por um outro oposto, porque é um afeto que foi dado que não é autêntico, que não foi espontâneo, é um afeto carregado de uma distorção, então é um super afeto no sentido de uma dominação até. Eu que faço tudo, eu que cuido de tudo, você. Aí essa pessoa ela cresce também como se fosse insatisfeita, nada é suficiente. Eu recebo, 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 mas não é algo que me nutre, é algo que é ilusório. Mas vamos começar conversando a respeito do tema, carência afetiva. Analisando isso, o que que é carência? O ser humano, no grau de evolução da Terra, no mundo de provas e expiações, ele é carente. Por que que ele é carente? Porque ainda lhe falta tudo, muito. Quem não é carente é quem está. Qual é o oposto da carência? É quem está pleno, satisfeito, realizado, cheio. Se pensarmos na nossa referência, que é Jesus, que é nosso modelo e guia, Jesus é pleno. Não falta nada a Jesus. Ele já se desenvolveu na sua plenitude, ele já se aperfeiçoou, ele é perfeito. Ele próprio diz: Eu e o Pai somos um. Ele está em comunhão com Deus. Então, Jesus não tem espaços a serem preenchidos, Jesus não sofre de ausência de nada, Jesus é pleno, Jesus é satisfeito, é cheio em termos íntimos. Ele já conquistou a plenitude, ele é só consciência, ele é o que Joana de Ângeles chama de consciência cósmica. Ele tem uma consciência que compreende, que participa do todo. Então, ele já se aperfeiçoou nesse sentido de ele já é perfeito. Enquanto não estamos lá, nos falta conhecimento, nos falta harmonia, nos falta aceitação, resignação, nos falta afeto, nos falta. Ser humano na Terra é um ser que busca, e quem busca? Busca aquele que não tem.
que precisa. Nós somos seres buscadores. Buscamos entender melhor a vida, buscamos conhecer mais as coisas, buscamos nos realizar mais, buscamos a felicidade, buscamos a satisfação, buscamos. E nós buscamos por quê? Buscamos porque ainda não sentimos isso pleno, cheio, não temos a sensação de que pronto, já sei tudo o que precisava, eu e o Pai somos um, já estou integrado a Deus. Não, estamos muito distantes. Então, a primeira consideração que eu queria trazer é essa. Apesar de falarmos especificamente de pessoas carentes, estamos falando de um termo que está aplicado numa situação específica. Já vamos falar da carência afetiva. Mas, em linhas gerais, todos os seres humanos são carentes. Então, se eu dizer assim, ai, as pessoas carentes da Terra, quem são? Todas. Porque todo mundo carece de algo. Eu careço de saber mais, eu careço de ter mais, eu careço de me sentir mais, eu careço de participar mais, eu careço. O ser humano carece. Então, carentes somos todos. Carentes afetivos, quem são? Em linhas gerais, em termos conceituais, todos. Todos nós buscamos afeto. Todos nós sentimos necessidade de afeto. Todos nós temos sede de afeto, temos fome de afeto. Então, a carência afetiva, ela faz parte do nosso grau de evolução. Mas nós falamos especificamente do carente afetivo, aquele que é um tanto a mais dessa medida razoável relacionado com o grau de evolução nosso. Então, no nosso grau de evolução, ok, todos somos um tanto carentes afetivamente. Mas quando essa carência ela está misturada ou ela está a serviço de conflitos mais profundos e ela se manifesta atrapalhando nossa vida, perturbando nossas relações, é aí que a gente denomina a qualidade, a característica da pessoa de um carente afetivo. Então, todos somos, mas nós costumamos nos referir à carência afetiva quando ela vem e ela perturba, ela toma a cena, ela atrapalha. Então, é algo que é um tanto a mais, tá? Está a serviço de algum tipo de conflito da pessoa. Então, eu acho que essa primeira consideração é importante. É importante a gente ter consciência de que todos nós buscamos, todos temos sede de afeto. Para que a gente não entre em neuras também. Ah, eu preciso de alguém, então eu devo ter algum complexo, eu devo. Não, nem sempre. Todos precisamos, somos gregários. Então, não é simplesmente porque eu detecto em mim que eu tenho uma carência de alguém, de um determinado tipo de relação, que eu trago conflitos. Não, pode ser simplesmente um traço característico do nosso grau de evolução. Mas nós vamos falar desse que é perturbador. Nós vamos falar da carência afetiva como algo que extrapola aquilo que é natural, que é normal, que está no nível de normalidade para o nosso grau de evolução. Então, nós vamos falar de carência, que tem origem lá no latim carentia, que é a falta de algo, a privação de algo, é uma falta que perturba. E se falarmos de carência afetiva, estamos falando da falta de afeto, de afetividade, a ponto de me atormentar, a ponto de eu me movimentar na vida, a ponto das minhas dinâmicas relacionais serem influenciadas por isso. E aí, então, se eu sou carente afetivamente, nesse sentido perturbador de distúrbio, eu posso, me movimentar nos meus relacionamentos de uma forma que não vai ser natural. Então, por exemplo, eu me apego muito às pessoas porque eu tenho medo de perder, porque eu preciso muito desse afeto. É uma fome tão desesperadora que ela acaba não me tirando a espontaneidade. Não é que eu gosto de estar junto com alguém, eu preciso, eu grudo nessa pessoa como uma relação de dependência. Então, é nesse sentido que nós estamos falando da carência. Vamos supor que eu esteja com um pouquinho de fome. Eu estou com um pouco de fome, eu quero comer alguma coisa. Então eu vou buscar alguma coisa para comer de uma maneira mais natural. Se não der para comer já, eu espero mais um pouco. Ah, eu não quero comer isso que está na minha mão, porque não vai me fazer bem, eu prefiro esperar para comer alguma coisa mais saudável.
Se eu estou desesperado de fome, eu vou comer o que tiver na minha frente. E aqui eu faço um parênteses, porque eu lembro de um dos livros, eh, esses livros que contam depoimentos, verídicos, né, depoimentos reais da Segunda Guerra, eu li vários. Teve uma época que eu mergulhei bastante para entender um pouco como foi aquele contexto, como é que as pessoas se sentiam. Eu lembro de um trecho de uma das histórias do que eu li, e ele descreve, não sei se é o Primo Levi, mas não lembro. Em algumas das histórias, ele descreve que ele conseguiu, não sei se fugir, não me lembro com detalhes, mas nessa fuga ele tinha tanta fome que ele entrou num lugar que estava meio que abandonado, como se fosse um celeiro. E lá ele encontrou uma vasilha com, banha derretida, gordura derretida. Não sei se ia ser usado para alimentar algum animal, o que que seria feito. Naquela época se usava inclusive isso para conservar alimentos, né. Então ele encontrou um recipiente lá, uma panela com banha derretida. Estava frio, tinha neve, então aquela estava congelada. E a fome era tanta que ele comeu isso inteiro. E aí ele passou muito mal, porque o estômago rejeitou, óbvio. Então essa fome desesperadora, é dessa fome que acaba fazendo mal para si mesmo, porque não consegue se regular. "Isso vai me fazer mal, é demais. Isso não por mais que eu esteja com fome, não é o que me deve alimentar". E aí, se a gente pensar isso em termos emocionais, quantas vezes a gente diz assim para alguém: "Por que você está nesse relacionamento? Você está sendo abusada, você está sendo violentada, você está sendo explorada, por que que você aceita?". Talvez seja por isso. É porque eu a minha fome é tanta, eu tenho um vazio tão grande, que eu aceito me alimentar desse recipiente de banha derretida, ainda que meu corpo vá expelir e vai me fazer ficar mal, e essa pessoa da história, ela fica ali depois caída naquele cereiro por alguns dias, tentando o corpo tentando recuperar daquela daquele alimento inadequado. Quantas vezes a gente vê esse tipo de situação? E a gente diz: "Por que que você se mantém nesse relacionamento? Se o alimento que ele está te dando não é um alimento nutritivo, não te faz bem, está te prejudicando". E a gente muitas vezes vai falar: "É porque a minha fome é tanta que eu aceito qualquer coisa, inclusive a violência, inclusive algo que me machuca. Eu tenho a sensação de estar recebendo algo, ainda que seja algo podre, ainda que seja algo prejudicial". Então a carência afetiva é essa carência, que é uma fome tão desesperadora, que aceita se alimentar de qualquer coisa, que atrapalha o próprio relacionamento, porque não é capaz de equilibradamente fazer boas escolhas, acaba se atrapalhando. Então é dessa carência. Essa carência, ela acaba sendo, quando ela vem desse conflito, ela acaba sendo uma lente que a gente veste. Então a gente vai olhar para a vida, a pessoa que é carente afetivamente, ela vai olhar para a vida por essas lentes da carência. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem carência de afeto, eu não tenho af eu não sou saciada de afeto. Então, uma das coisas é que eu acabei de falar, se alguém, se relaciona comigo, por exemplo, tirando proveito de mim, eu aceito, porque pelo menos eu tenho alguém na minha vida. Ainda que me faça de capacho, ainda que tire proveito e abuse da minha boa vontade, ainda que tire mais de mim do que dá, mas pelo menos tem alguém, pelo menos eu não estou sozinha. Então, é uma lente que eu visto, eu acredito que isso é melhor do que ficar sozinha. Ou às vezes eu faço o contrário, eu visto uma lente, eu falo assim: eu dependo dos outros, eu sozinha não sou nada, eu tenho uma fome que eu preciso ir lá e buscar alguém, me agarrar a alguém. Então eu me agarro à primeira pessoa que passar, ou eu agarro tanto a pessoa que se relaciona comigo que eu sufoco, porque é sufocante você viver com alguém que é carente afetivamente, sufoca, porque é como se ele fosse um saco sem fundo. Você oferece alguma coisa, não é suficiente, ele quer mais, ele quer mais, ele tá sempre puxando mais, 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 mais. Então causa esse sufoco, a gente fica sufocada. Então atrapalha o relacionamento. A pessoa que tem a carência, ela nunca se sente amada, não importa o que ela receba, ela sempre vai olhar de uma forma: "Ainda preciso de mais, ainda preciso de mais". Então,
A solução para a gente já enxugando, mas a gente vai desenvolver ainda com Joana de Ângeles, eu preciso me nutrir minimamente, para que quando eu vá em direção ao outro, eu não vá de forma desesperada. Eu buscar um relacionamento a partir de um desespero, como que eu posso gerar um bom relacionamento? Se o que me levou a buscar esse relacionamento foi um desespero. O desespero ele vai quando eu estou desesperada, eu vou atrás do quê? De ajuda. Eu vou atrás de um médico, eu vou atrás de um enfermeiro, eu vou atrás de alguém que me sacie, que me cuide, que me conserte, que me ajude, que me cure. Mas o relacionamento, nós já falamos isso nos episódios anteriores, ele tem que ter com base uma equidade. É uma relação de trocas. Quando eu me relaciono, eu estou falando da relação do relacionamento conjugal aqui, amoroso. Não estou falando do relacionamento de pai para filho, porque aí sim, o pai tem esse dever moral de suprir o filho e não ser suprido pelo filho, né? E muitas vezes a gente atrapalha essa relação. Muitas vezes a gente transforma o filho em pai, a gente transforma a filha em mãe e aí perturba. Então, se você tiver mais interesse em saber sobre relacionamentos familiares, busque a nossa primeira temporada, que nós falamos sobre os relacionamentos familiares. Aqui a gente está focando um pouco mais nesses relacionamentos entre pares, entre relacionamentos amorosos, entre amigos, entre parceiros de trabalho, essa coisa mais de sociedade. Então, para ter esse relacionamento entre pares, é preciso que os 2 se equilibrem, é preciso que os 2 se equivalham, é preciso ter algo de equidade. São diversos, cada um é de um jeito. A individualidade é preservada, mas existem trocas, existe parceria, existe sociedade, um ajuda o outro, um apoia o outro, um cuida do outro. Para ter essa troca, é preciso ter essa equidade. Agora, se eu estou desesperada por algo e eu vou em busca de alguém, eu não vou achar um parceiro, eu vou achar alguém que me supra. Eu vou atrás de um protetor, de um mentor, de um médico, de um professor, de um pai. Então, quantas vezes a gente estabelece relacionamentos com alguém que é o nosso cônjuge, é o nosso parceiro amoroso, mas ele está na função desigual, ele está lá em cima e eu estou aqui embaixo. Então ele serve para mim como um pai, um mentor, um sábio, um protetor. Ou seja, ele vai me dar muito mais do que eu vou oferecer a ele. É uma relação desigual. Isso vai trazer algum tipo de perturbação, de conflito para a relação. Então eu preciso estar minimamente nutrida para eu ter calma nessa relação. Então eu posso dizer para o meu parceiro: olha, eu gosto de receber de você carinho, atenção, gentileza. Mas eu não preciso. Eu estou bem satisfeita aqui. Eu não estou desesperada de fome, mas é gostoso eu receber. Assim como eu recebo de você carinho, gentileza, atenção, cuidado, eu também gosto de te oferecer. Porque eu não estou desesperada a ponto de pegar tudo para mim. Eu tenho para oferecer, eu recebo de você aqui e dou para você aqui. Eu recebo algo que é fruto seu e ofereço algo que é fruto meu. É troca. Agora, se eu sinto que eu tenho mãos vazias, eu não tenho nada, eu estou desesperada, eu só quero tirar do outro. Não que a gente não passe por isso em fases da vida, tem fases da vida que isso vai acontecer. E se eu estou passando por um grande problema, parceiro, não vou ter muito para te dar nesse momento, vou precisar mais de você. Estou enfrentando uma doença séria, tive uma perda significativa na minha vida. Nessa hora, vai desigualar um pouquinho. Então, nessa hora, graças a Deus que eu tenho você, porque eu estou mais com fome do que você. Então, por favor, me atenda mais. A roda da vida gira e daqui a pouco a gente está numa outra posição inversa. Agora eu já estou equilibrada, satisfeita, e o meu parceiro passando por alguma dificuldade, nessa hora eu o atendo mais. Então não é uma coisa absoluta. Nós estamos tentando entender a média, a somatória ao longo de uma vida. Vivendo com um parceiro, espera-se que os dois se nutram. Os 2 se cuidem, os 2 se alimentem, que exista equilíbrio. Para existir equilíbrio, eu não posso estar numa situação de desespero, senão eu vou querer receber muito mais do que aquilo que eu dou. Ou eu me submeto a qualquer tipo de alimento, pode me dar qualquer coisa, nem que seja
sopapos eu aceito, porque pelo menos eu tô recebendo alguma coisa, ou então eu grudo em você que eu te esgoto, eu te sufoco porque eu preciso de tudo. De qualquer forma, não vai ser algo harmônico, equilibrado na medida do que é possível na Terra. Então, se a gente pensar, tem bastante relação com a insegurança. Se a gente pensar um adulto, vamos pensar nessa vida, um adulto carente afetivamente, analisando a infância e a adolescência dele, para ele chegar na fase adulta e sentir que falta afeto, significa que ele não teve o afeto que ele precisou na época. Ele deve ter tido pais, um ambiente, familiar, um ambiente onde ele cresceu, em que não se tinha tanta oferta de afeto. Era algo mais alienado, ele recebeu negligência, as pessoas não olhavam para ele. E olha, aqui é um parênteses interessante, porque não necessariamente os pais não deram afeto. É a leitura do que ele fez. Porque se ele é um espírito que chega aqui com já uma carência, ele vai precisar de muito mais afeto. Então é por isso que é interessante os pais analisarem os filhos. Então, se eu tenho 3, 4, 5 filhos, se eu tenho 3 filhos, talvez eu tenha um filho que ele já é bem saciado. Um pouco de atenção que eu dê, ele já está satisfeito. Pode ser que eu tenha um outro filho que seja oposto. Eu dou atenção, eu acompanho, eu cuido, eu pergunto, eu ensino, eu estou junto e ele precisa de mais. Então a gente precisa ter também essa sensibilidade de perceber o quanto de afeto o meu filho precisa, porque cabe aos pais oferecer o afeto que ele necessita. É claro que se às vezes ele já traz isso como distúrbio, ninguém, nem Jesus vai saciar. Mas não me isenta, enquanto pai e mãe, de ter uma atenção um pouco mais redobrada para poder oferecer um pouco mais para aquele que precisa de um pouco mais. Então, se eu sou uma criança que eu não tive esse olhar, eu queria um pouco mais de afeto e eu não tive, eu cresço com esse buraco. Eu cresço com a expectativa de ter sido mais cuidado e não fui. Então eu vou em busca de alguém que supra esse buraco. Aí já começa distorcido, porque eu tô indo atrás do pai que me deu um afeto que o meu não deu, de uma mãe que me deu um afeto que a mãe não deu. Então, quando falta no desenvolvimento, eu carrego a falta na forma de uma carência afetiva e vou atrás de alguém que eu queira que supra. Não vai suprir, porque ninguém preenche meu buraco, só eu. Só eu me nutrindo por meio da autoanálise, da terapia, da meditação, do autoconhecimento é que vou ser capaz de falar: "Cris, tudo bem, eu não recebi, eles não puderam dar. Tá bom, ser humano é assim, eles não são perfeitos, tá tudo certo, agradeço pelo que eles me deram. Agora eu vou oferecer para mim o cuidado que eu preciso. Eu vou me olhar, eu vou me atender, eu vou me cuidar, eu vou ser gentil comigo". E isso vai me dando uma sensação de satisfação. Não vou achar isso fora, não tem mais como alguém preencher um buraco dentro de mim estando fora de mim. Esse buraco está dentro, é só de dentro que eu consigo mexer nele. Quem está dentro de mim senão eu mesma? Então sou eu é que vou cuidar da minha carência, ninguém vai ser capaz de fazer isso por mim. Outra coisa que acontece é aquela superproteção, porque quando eu superprotejo o meu filho, é como se eu não deixasse ele ser quem ele é. Ele é o meu filho. Eu cuido de você, eu faço para você o que eu quero que você. Os pais dominam, se apropriam da vida dos filhos. Então, os filhos não se sentem validados. Não é um pai e uma mãe que está olhando para o filho e fala: Filho, quem é você? Quem é você, espírito que reencarnou por meio da nossa família? Que você precisa? Os pais superprotetores estão com o foco neles mesmos. Eu quero um filho que não faça isso. Eu não deixo minha filha fazer aquilo. Eu exijo que meus filhos sejam assim. Eu faço questão daquilo. É o que é a minha expectativa. É como se tanto faz se aquele espírito é o A, o B, o X ou Y, tanto faz, ele é meu filho. Então eu vou tratá-lo como meu filho e não como um espírito que é quem é já por si só. Então, a superproteção também não leva em consideração o que o outro precisa. E acaba passando para o filho uma sensação de que assim, ah, meu pai não é que ele está importando comigo, ele está se importando com o filho dele, por acaso sou eu que estou aqui, mas o foco está nele, é o que ele pensa, é o que ele gosta, é o que ele quer.
Então ele compra um monte de coisas para mim que eu não gosto de nada. Aquilo que eu gosto, ele nem sabe, então ele não compra. Então o meu quarto tá cheio de brinquedos que eu não ligo. E aquela outra coisa que eu gosto, meu pai nem sabe. O meu pai me leva para um monte de lugares que eu não gosto de ir, é ele que gosta. Aquele lugar que eu gosto de ir, ele nem sabe porque ele nunca me perguntou. Então existe um excesso de coisas e existe uma sensação de vazio. Isso é que causa essa questão da superproteção, a questão de você se apropriar da vida do filho e não prestar atenção nele. Então essa criança vai crescer um adulto com a sensação de não fui cuidado, não fui atendido, ninguém olhou para mim. Mais uma vez a gente vai lembrar que, fazendo um parênteses, a justiça divina, segundo nossa crença do espiritismo, garante que a gente é herdeiro da gente mesmo. Então, se eu nasci nessa família, é porque em vidas passadas eu construí uma história que me trouxe para cá, que me linkou com esses espíritos, que me gerou esse ambiente. Então, eu vim para o lugar que eu escolhi vir nas minhas vidas passadas. Então, ninguém é vítima, a não ser de si mesmo. Então, se eu recebi esse pai negligente, se eu recebi essa mãe superprotetora, é o que eu gerei pelas minhas escolhas anteriores. Então, se hoje eu fizer boas escolhas, eu estou garantindo que os ambientes futuros onde eu virei a reencarnar serão mais equilibrados, porque eu estou promovendo para mim esse ambiente. Bom, vamos entrar então em Joana e a gente vai começar falando dessa questão da falta de afeto, da negligência no período do desenvolvimento, o quanto que isso acaba influenciando e a gente se sente realmente carente, né? Então, Joana diz no Autodescobrimento, uma busca interior, no capítulo 12, ela diz assim: uma criança insegura que permanece no subconsciente do ser adulto, dele faz um infeliz porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis e lógicos. No íntimo, ele teme e exterioriza agressividade, sente necessidade de carinho e desvela raiva, ódio, precisa de apoio, de amparo, no entanto, foge, isola-se. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Olha que forte esse trecho que Joana nos traz. Ela diz que a pessoa que, no fundo, é carente, no fundo precisa de apoio, no fundo busca amparo, algumas vezes ela vai para a situação oposta, como se ela tivesse de mal com a vida, brigando com a vida. Então eu tenho carência, sabe o que eu vou fazer com vocês? Eu vou brigar com todo mundo, eu vou maltratar, eu vou ser cruel. Ah, eu tô precisando de apoio, pois eu vou explodir as pessoas, eu vou brigar, a gente faz é como se fosse uma criança birrenta. Sabe a criança quando a mãe não faz o que ela quer e por birra ela joga tudo pra cima, ela quebra o próprio brinquedo, depois ela vai chorar de raiva porque ela quebrou o brinquedo, mas na hora ela explode de forma violenta. E muitas vezes a criança, quando ela está nessa agressividade, é um baita grito de atenção. Então a criança está derrubando as coisas. A gente vê muito isso em sala de aula e as professoras falando: ai, ele é agressivo, na verdade, ele é carente. Ele está gritando, por favor, olha para mim, se importe comigo, faça eu me sentir uma pessoa única, especial. Me compreenda, está doendo. Tem uma criança aqui dentro infeliz. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu quero matar o mundo. Mas eu quero matar o mundo porque dentro eu estou me sentindo morto. Olhe para mim, muitas vezes essa agressividade é um pedido de socorro, de atenção. Se importem comigo, olhem para mim, me ajudem, é um pedido de ajuda. Ainda no autodescobrimento, mas no capítulo 2, ela diz assim: ao experimentar carência, desenvolve quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude, quando não se tornam pesadas cruzes da fase infantil, exigindo terapias psicossomáticas, espirituais, de natureza moral, a fim de se libertarem da opressão e do desespero que a estiolam. Então, quantas vezes essa pessoa vai precisar de uma ajuda psicológica, psiquiátrica,
para poder lidar de tão doído que é esse sentimento, de tanta carência, ela não é capaz de sozinha trilhar esse caminho de ir se nutrindo, de ir se equilibrando. Ela precisa de um apoio que a ajude a descobrir onde está esse alimento para satisfazer o mundo interior, para ela não precisar mendigar afeto, porque o carente afetivamente, muitas vezes, ele vai ser esse mendigo, essa pessoa que esmola por uma carência. Ela se humilha como se ela não merecesse ser amada. Todo ser humano merece ser amado, só por ser ser humano. Todo ser vivo, todo ser, toda a criação de Deus merece receber essa atenção. Não é preciso fazer nenhum tipo de concessão, de negociação, de chantagem. Então a gente não deve aceitar nada que não seja espontâneo e natural. Mas para isso precisa ter essa consciência para a gente não se deixar arrastar pela sensação de fome. Joana também vai falar desse afeto que agora é da superproteção, que eu falei que é um afeto distorcido, porque não é uma atenção dedicada, não é uma atenção de graça, não é uma atenção amorosa. Eu presto atenção em você, meu filho. Quem é você? Me ensina a cuidar de você. O que que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Não, é uma atenção distorcida. Como que você não é do jeito que eu queria que você fosse? Ah, você vai ter que fazer isso para eu contar para as minhas amigas que você faz. É uma atenção que eu uso o outro a serviço do que a minha expectativa. Por isso que é uma atenção distorcida. Então, Joana fala no Vida, Desafios e Soluções, capítulo 2. Joana fala: entretanto, a conduta de pais dominadores, que se sentem compensados pelo amor em carência, com a bajulação e a sujeição da prole, impõe que a fase mítica permaneça na estrutura da personalidade infantil, vendo, inclusive, nos filhos, mesmo adultos, os seres em formação que gostariam de continuar dirigindo. Trata-se de um conflito que se transfere de uma parte para outra, de uma para outra geração, desculpa, cada vez com resultados mais danosos. Então, os pais não deixam os filhos se libertarem, continuam, o filho já é adulto e continua querendo controlar, querendo dirigir, você tem que fazer isso. Onde já se viu você pedir demissão daquele emprego, que era um emprego que te dava status, não importa se você estava insatisfeito e adoecendo, não importa. Eu podia falar para todas as minhas amigas que meu filho trabalhava em tal lugar, ocupava tal cargo. Então, é essa dominação, é uma apropriação. Eu me aproprio da sua vida, filho. Você vai viver aquilo que eu preciso que você viva para eu me sentir realizada. E aí, essa criança que ainda está nesse adulto, esse filho que não foi considerado, é óbvio que ele se sente o quê? Desvalorizado, desamado. Puxa, os meus pais que deveriam se doar a mim, eles me chantageiam, eles querem me dominar, eles querem me comandar. Então, quanto que eu sou amado se aqueles que deveriam fazer isso por mim me usam, né? Então, é um amor adoecido, é um amor distorcido, porque ele está a serviço de conflitos por parte daqueles, né, dos pais. A lente que o carente afetivamente veste é uma lente também que diz assim: "Não mereço ser amado", porque se eu sou carente significa que me falta porque eu não tive, eu cresço acreditando que eu não mereço ter, eu não mereço ter, por que que agora alguém vai querer me amar se na minha casa minha família não me amou? Se eu não recebi uma atenção autêntica por parte dos meus pais, agora um amigo meu vai me dar? Eu não consigo acreditar nisso. Eu crio uma crença, eu crio uma verdade, uma certeza inconsciente de que a vida é assim. As pessoas que estão perto de mim, elas não se importam comigo no fundo. Então eu cresço acreditando que eu não mereço receber esse amor. Por isso que é insatisfação total. Não importa o que o outro me ofereça, eu não enxergo. Eu não valido porque eu não acredito. Eu não acho que isso seja possível. Por isso que eu disse, é um saco sem fundo, é um buraco negro. A pessoa dá, 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 mas eu não sinto. Se eu tenho essa carência, eu tenho uma crença muitas vezes de que, não, você está fazendo isso para mim, mas você quer alguma coisa em troca. Não, não, você me trata desse jeito para que eu te faça aquilo.
Eu estou sempre desconfiada, eu não acredito que alguém possa me amar por mim mesma, né. Então, Joana de Ângeles diz, que, né, a gente tem muitas vezes a gente tem medo de perder a atenção e a gente acaba entrando em negociações, aceitando absurdos, só para que o outro não saia da nossa vida. Agora eu vou lá ainda para o livro ainda no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 3. E Joana diz assim: "A carência afetiva e a insegurança", tá vendo como a gente se relacionou? "Normalmente produzem comportamentos antinaturais e instáveis, que chamam a atenção de forma desagradável". Então a pessoa insegura ou carente, ela vai querer chamar a atenção de uma forma que não é adequada, é forçada. Às vezes é até violenta, às vezes é com base em chantagens, né. Confundindo afetividade com paixão, o paciente transfere seu potencial de irrealizações para o ser elegido e propõe-se a dominar-lhe a existência, utilizando-se de ardis variados através dos quais, sentindo-se sem valor para receber amor, tenta conquistar piedade, simpatia, fazer-se necessário, isolando o afeto de outros relacionamentos e atividades, de forma a estar sempre presente e torna-se um misto de servo e amante ao alcance das mãos. As suas manifestações de afetividade são egoísticas, insaciáveis, derrapando no ciúme violento, doentio, que assevera ser demonstração de amor, destruindo a espontaneidade das atitudes na convivência. Mesmo que amado, desconfia dessa possibilidade, afirmando ser do outro um sentimento de compaixão e não um amor cheio de arrebatamento e de profundidade. Olha aqui que texto, né? Nossa, ela descasca a gente, né? Ela desmascara a gente. Então, muitas vezes a gente faz essa confusão. Por conta de eu ser um carente, eu acho que o outro não me ama, então eu fico fazendo chantagem, eu faço jogo, eu faço manipulação. Aí eu quero dominar o outro porque eu não posso perder. Aí eu fico doentio em termos de ciúme, eu fico controlando o outro. Por quê? Porque eu tenho fome, onde vai minha comida? Eu preciso estar controlando, porque se essa comida fugir do meu alcance, eu passo fome. Eu não sou capaz de me nutrir. Eu não desenvolvi por mim o amor próprio. Porque se eu tenho amor próprio e o outro quer ir embora, pode ir. Eu não vou passar fome, porque eu me amo. Eu sei do meu valor, eu me cuido, eu consigo me valorizar. Então eu não dependo do outro, mas se eu não tenho isso e eu preciso do outro que me ame, que me cuide, que me ensine, que me ajude, e o outro ameaça sair, eu me desespero, eu agarro ele. Então eu controlo, eu domino, eu faço jogo, eu faço chantagem, eu me ponho de coitada, porque assim ele não tem coragem de ir embora. Vira uma manipulação, não vira um relacionamento. O relacionamento com base em carência afetiva não é relacionamento, é manipulação, é jogo. Não é real, não supre. É essa sensação de nunca tá bom, cansa, esgota. Eu fiz uma anotação aqui que eu faço questão de ler, porque eu achei que ficou bem profundo. Então, quando eu digo assim, ó, eu te amo, é muito diferente de eu dizer eu preciso de você. A gente precisa do quê? A gente precisa de médico para ajudar na saúde, a gente precisa de policial para ajudar a gente a ficar com o mundo seguro, a gente precisa de professor para ensinar. Mas aquele que eu escolhi para viver comigo, eu não posso me relacionar com ele numa sensação de preciso de você, porque preciso de algo já dispara uma posse. Não, eu não preciso de você, meu amor. Eu escolho você. Eu gosto de estar com você. Eu quero trocar com você. Isso é o amor. O amor, ele liberta. Agora, se eu preciso do outro, ele está a serviço de algo. Ele tem uma função. O outro não pode ter uma função. Aquele a quem eu amo, ele tem que estar livre. Eu não preciso. Eu gosto de estar com você. Eu quero estar. É uma escolha. Então, o amor, ele liberta, ele confia, ele doa, ele troca e ele serve. Enquanto que a necessidade, eu preciso de você, aprisiona, chantageia, teme, aflige. A carência gera ansiedade. O amor gera tranquilidade. O relacionamento que eu devo buscar é esse. É esse que liberta, é esse que troca, é esse que tranquiliza.
Então, no livro Amor Imbatível Amor, no capítulo 1, Joana diz: de alguma forma, no amor, há uma natural necessidade de aproximação física, de contato, de contiguidade com a pessoa querida. Quando se é carente, essa necessidade torna-se tormentosa, deixando de expressar o amor real para se tornar um desejo de prazer imediato, consumidor, que consome. Se for estabelecida uma dependência emocional, logo o amor se transforma e torna-se um tipo de ansiedade, que se confunde com o verdadeiro sentimento. Eis porque, muitas vezes, quando alguém diz com aflição, eu amo, está tentando dizer, eu necessito de você, que são sentimentos muito diferentes. Então, Joana aqui sendo poética, muito lindo, né? Então, como que a gente age? Qual a nossa linha terapêutica se a gente identifica que a gente tem essa necessidade do outro, que a gente chantageia o outro, que a gente não acredita que o outro ame a gente simplesmente porque a gente é quem a gente é? Como é que a gente lida com essa carência, né? É pelo autoconhecimento. A terapia é pelo autoconhecimento. É a gente se analisar, é a gente criticar essas lentes, essas crenças. Ah, o outro não vai gostar de mim. Por que não, Cris? Será que você não tem nada para oferecer? Puxa vida, todo ser humano é especial de alguma forma. Ah, mas o outro, se eu não fizer isso, o outro não vai gostar de mim. Será que não? Você já experimentou? E de repente, se ele não ficar com você porque você parou de fazer tal coisa para ele que não te fazia bem, é melhor que ele vá embora mesmo. Deixa ele abrir espaço para que um outro algo melhor apareça na sua vida. Então se analise, converse com você, diálogo interno, critique as crenças, experimente coisas novas. Ore, converse com Deus, busque terapia, todos os recursos que tiver ao alcance, para que você seja responsável por nutrir a si mesmo e não ficar mendigando, esperando que alguém te dê atenção, né? Então, no livro Vida, Desafios e Soluções, no capítulo 11, Joana diz: convidada às conquistas exteriores, multiplicam-se-lhe os estados perturbadores na área da emoção, estados fóbicos, complexos de inferioridade, de superioridade, narcisismo, egolatria, ressentimentos, inquietações quanto ao futuro, carência afetiva, transtornos neuróticos e psicóticos em variada gama, que não sabe administrar, em razão da falta de hábito de adentrar-se interiormente, a fim de saber exatamente o que deseja da atual existência. Então, tudo isso que nos perturba é reflexo da falta do adentrar-se interiormente. Autoconhecimento, diálogo interno, atenção para si mesmo, mergulho para dentro. Então, outra ilusão, outra forma que a gente acha que vai trabalhar, mas que atrapalha, não é terapêutico, que é uma ilusão, é a gente achar que a gente é capaz de seduzir o outro para ele ficar com a gente. É quando a gente acha que se eu for muito, se eu aparecer muito, se eu chamar atenção, todas essas estratagemas, essas artimanhas que a gente usa para tentar vender a imagem, para tentar capturar o outro, não é real. O real é quando a gente relaxa, a gente mostra quem a gente é e o outro fica, se ele enxergar o valor que nós somos. Não estou dizendo que a gente faz só o que quer, do jeito que quer, se quiser ficar comigo é assim, não. Porque tem que ter negociação, tem que ter flexibilidade. Eu também não vou sair soltando minhas sombras para o outro, porque não é nem justo, né? Preciso ter essa consideração. Mas se eu precisar ficar me pintando muito, me maquiando muito, eu não estou entrando numa relação autêntica. Eu estou vendendo uma imagem. É uma transação comercial. Ó, veja aqui se você está interessado em comprar, a gente faz negócio, né? Então, Joana tem uma frase muito interessante no Homem Integral, capítulo 7. Ela diz assim: toda exibição, né? Tô me exibindo aqui. Toda exibição oculta um conflito de timidez ou inconformação, carência ou incapacidade. Então, não é por aí também que a gente vai conseguir. Então, a carência, mais um ponto que a gente tem que pensar nessa, como é que a gente faz para lidar com isso? Pensa que carência afetiva está em nível de afeto. Se está em nível de afeto, eu preciso entrar nesse lugar para harmonizar. Eu preciso entrar nos meus afetos. Se a fome é de afetividade,
A linha terapêutica tem que mexer na afetividade. O que que é afetividade para você, Cris? Como é que você expressa afetividade? Como é que você recebe afetividade? Qual é a afetividade? O que que você pode fazer para melhorar a sua afetividade? Então eu preciso trabalhar, eu preciso analisar, eu preciso tocar nesse nível do afeto, né? Muitas vezes a gente compensa. Quer ver um jeito de compensar a carência afetiva? Por exemplo, com comilança. A gente se mata num doce, porque é como se eu tivesse me alimentando, dá um pico de prazer e eu acho que tá tudo bem, e não tá. Não adianta, se a fome é de afeto, não adianta comer brigadeiro. Eu estou tentando compensar, é passageiro, na hora me dá um pico de satisfação e isso passa e o buraco volta. Então, muitas vezes a compulsividade pela alimentação, e aí a gente fala também na temporada dos transtornos, a gente vai falar sobre isso. A compulsividade pela alimentação é uma tentativa de tampar um pouquinho o buraco dessa afetividade, mas não adianta. Quer ver outra compensação que a gente faz? Eu busco afeto e vendo sexo na tentativa de, nos encontros passageiros e enlouquecidos de sexo, eu conseguir me satisfazer afetivamente. Eu não vou. O sexo ele tem que ser o produto do afeto. Não dá que pelo sexo eu vou tentar achar o afeto. Eu tenho que descobrir o afeto e pelo afeto me expressar no sexo. Então, muitas vezes a gente confunde e tenta, por meio de relacionamentos sexuais, suprir um pouco dessa afetividade que nos falta. Joana diz na Psicologia da Gratidão, no capítulo 4. Ela fala: nas uniões sexuais, por exemplo, um dos fatores de futuros desentendimentos é a falta de ternura com que se relacionam os parceiros. Mais atraídos pelo prazer sexual, as pessoas quase não valorizam a convivência, porque são carentes afetivos interiores, que esperam ser preenchidos pela outra, que também padece da mesma ausência de afetividade pessoal. Passadas as sensações do prazer valorizado, surgem os atritos dos solitários a dois, que se olvidam de ser solidários reciprocamente. Não havendo a ternura que estreita os vínculos do amor entre aqueles que constituem a parceria, o gozo desfrutado é muito fugaz e dá lugar a aspirações diferentes, abrindo a mente a sonhos e ambições por outrem que lhe proporcione mais do que a febre do desejo e da realização rápida. Em consequência, nasce a insatisfação, a procura de alguém que seria o ideal mitológico da perfeição, sem a preocupação pessoal de que esse buscado com ansiedade também deseja. Então, não vamos suprir as nossas carências afetivas com sensações eh, sensoriais, com prazeres sensoriais. A relação sexual, ela é nutritiva quando ela parte de um significado, quando existe um sentido para ela. Senão é só o encontro de dois corpos que jogam para cima as dopaminas, as serotoninas e saem ali saciados por um período muito curto, porque daqui a pouco a sensação bate de novo. Então vamos buscar essa nutrição, mas eu me nutro. Não é o outro que vai tampar um buraco que eu sinto que existe. Não é o outro que me nutre, sou eu. Com o outro eu consigo no máximo trocar, que essa é a proposta dos relacionamentos. A proposta é de parceria e não de dependência. Vamos pensar sobre isso. Espero as participações de vocês, as perguntas, os comentários. E se Deus quiser, a semana que vem estaremos de volta.